Vamos orar de novo? Senhor, abençoa o teu povo que aqui está, pela tua palavra, que seja ela e somente ela que brilhe em nosso meio nesta noite, que seja somente a tua palavra que fale aos nossos corações esta noite, por meio do teu Espírito. Amém. Amém. Meus irmãos, a mensagem que eu preparei para trazer aqui a vocês é muito simples, e eu dizia ao pastor Jonas aqui um pouquinho antes do começo aqui do nosso culto, que é uma mensagem de um ponto só. Eu sou batista e não estou tentando economizar nos pontos, porque vocês sabem, os batistas gostam de usar 3 pontos. Mas é porque, diante do tema que os irmãos estão desejando trabalhar hoje, este ponto que eu quero trazer a vocês, que é o único ponto deste sermão, é o mais importante dos pontos. É aquele por meio do qual tudo o mais que a gente quer saber sobre as Escrituras vai se descortinar. Eu quero falar com vocês hoje sobre o amor pela palavra de Deus. E se você prestou bastante atenção neste único ponto que eu te dei, então eu já me dou por satisfeito. Eu não vou dizer que o sermão está concluído, mas eu quero que ao final de nossa meditação hoje, você esteja convencido de que o cristão ama a palavra de Deus. E esse é o meu único ponto, e portanto eu quero, nesta mensagem, simplesmente encorajá-lo aqui pela própria palavra da Escritura a desenvolver este amor, este afeto profundo pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Esta é a minha mensagem para vocês hoje. O amor que o cristão deve ter pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Os irmãos estão estudando aqui, naturalmente, na esteira da comemoração dos 500 anos da fixação das 95 teses de Martinho Lutero, lá na porta da igreja do castelo, não é? O que é reputado aí na história como sendo o marco que deu início à grande reforma protestante, não é? Então estamos aí falando desses 500 anos e pensando naquilo que a reforma significou na experiência da igreja e procurando identificar os grandes temas, os lemas que foram desenvolvidos por nossos pais reformadores na ocasião. E os 5 solas, então, são aquelas ênfases importantes que esses nossos pais desenvolveram no seu ensino, na sua pregação, na sua ministração e cuidado com pessoas. Muito bem, nós temos hoje, então, diante de nós, o sola Escritura, este que é um dos solas da Reforma, e que eu posso arriscar dizer, sem o qual nenhum dos outros solas poderia ter se desenvolvido. Todo o entendimento que nós temos de fé, todo o nosso entendimento da graça de Deus que nos concede a dádiva da salvação, o entendimento que nós temos da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, acerca de quem os irmãos ouvirão na semana que vem, a glória que nós devotamos ao Senhor, todas estas coisas, elas fluem das Escrituras. E quando os nossos pais reformadores, então, compreenderam que as Escrituras sagradas, que até então eram bem preservadas, que até então eram até, vamos dizer, valorizadas pela igreja, mas quando entenderam que ela é a única e toda suficiente fonte de autoridade para o conhecimento de Deus, é que então estas demais realidades que fluem dela, a glória de Deus, a fé na pessoa de Cristo, a graça que nos alcança, se desenvolveram. Portanto, entender esta doutrina, a doutrina das Escrituras, é algo que será vital para tudo o mais na nossa experiência cristã, na nossa experiência eclesiástica, na nossa relação com Deus, no nosso entendimento das grandes doutrinas das Escrituras. É a partir do entendimento, da noção de que Deus veio ao homem por meio da sua palavra. A Escritura testemunha de si mesmo. Há muitas passagens muito bonitas nas Escrituras que nos dão conta da realidade de que ela é mesmo a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, não é que por meio dela nós somos ensinados, instruídos, corrigidos, como por exemplo o apóstolo Paulo ensina em sua epístola a Timóteo. Por exemplo, o autor aos Hebreus vai dizer que a Escritura é como uma espada de 2 gumes que penetra os nossos corações a ponto de dividir alma, medula, espírito, não é? E que é apta para nos fazer discernir os pensamentos e propósitos do coração. Há tanto que a Bíblia fala de si mesma.
E há coisas muito bonitas e importantes que nós podemos aprender da Escritura pela própria Escritura. Mas nós precisamos chegar na Escritura com amor. Porque, ainda que todo o conhecimento daquilo que a Escritura diz acerca de si mesma, sua fonte divina, não contém erros, não tem máculas, todas as doutrinas importantes que ela ensina, se nós não nos aproximarmos dela com os nossos corações já tomados pela realidade de que Deus fala à humanidade, então elas não produzirão estes efeitos nas nossas vidas. E é por isso então que eu quero falar desta carta de amor que o salmista escreveu sobre as Escrituras no Salmo 119. Nós vamos passar por alguns poucos versos deste longo salmo para pensar um pouco naquilo que levou o salmista a amar a palavra de Deus. E eu quero começar dizendo que no Salmo 119 nós temos uma linda declaração de amor à palavra. Você já fez uma declaração de amor a alguém? Talvez você já tenha feito. Se você é casado, ou se você é noivo, ou se você quer se casar, muito provavelmente você já disse coisas bonitas, não é, sobre aquela pessoa a quem você tem assim, por quem você tem este afeto, a quem você ama. Mas muito raramente a gente escreve aquelas palavras assim de modo a colocá-las publicamente, né? Algumas pessoas se arriscam, fazem isso colocando as suas poesias de amor na internet ou alguma coisa assim, no Facebook ou no Twitter, mas é raro nós temos assim esse tipo de manifestação mais pública desses afetos mais intensos, né, que temos em nosso coração. Normalmente a gente guarda para a gente mesmo, ou apenas naquela relação mais privativa. Mas o autor deste salmo não. O autor deste salmo, ele sente a necessidade agora de expressar publicamente um amor profundo que ele tem pela palavra de Deus. Então nós temos no Salmo 19 uma grande e bela declaração de amor pelas Escrituras. O autor do Salmo 119 é muito provavelmente o rei Davi. Embora a autoria não seja indicada aqui, a maneira pela qual o texto é apresentada, o texto é desenvolvido, parece apontar para outros salmos de Davi. Tem ali um pouco da assinatura dele, da impressão digital dele. E nós vemos neste salmo a relação do profeta, do salmista com a Escritura. Uma relação de amor, uma relação de encanto, uma relação de louvor, uma relação de dependência e de devoção por tudo aquilo que Deus fala à humanidade, aos homens. Portanto, o Salmo 119 é uma celebração da palavra de Deus. E o salmista é alguém aqui de grande sensibilidade, alguém que tem uma percepção muito grande, aguda mesmo, da beleza. E faz uso, assim, então, das melhores técnicas da poesia hebraica para expressar este encanto que ele tem em seu coração pela palavra de Deus. Ele constrói o Salmo 119 todo na forma de um acróstico. Significa que para cada seção de 8 versos, ele utilizará uma letra do alfabeto hebraico. E assim ele tem o propósito de que as pessoas que mais tarde lessem estes textos ou cantassem estes salmos, decorassem cada estrofe e cada palavra. Já pensou decorar o Salmo 119 todo? É claro que no nosso idioma a gente perde um pouco daquela beleza encantadora que ele empregou ali para a construção de cada estrofe. Mas o propósito dele era facilitar ali o entendimento do leitor, daquela pessoa que cantaria e que usaria este salmo como uma expressão de louvor ao Senhor. Os nossos pais da antiguidade, decoravam textos grandes da palavra de Deus. Você sabe, a palavra decorar é guardar no coração. Mais do que guardar na memória, é reter essas palavras no coração, de modo que você pode enunciá-las. Elas vêm à memória porque você já tem uma relação afetiva com elas. E o salmista, então,
aqui é inspirado pelo Espírito de Deus e registra este amor intenso, verdadeiro, que ele tem pelas Escrituras, o encanto que ele tem pela revelação de Deus. E ele enaltece, então, todas as manifestações revelatórias de Deus na história, desde que Deus começou a falar com os homens. E ele vai usar várias expressões aqui que são sinônimas para falar da palavra, para falar da Escritura. Ele vai chamar, por exemplo, a Escritura no Salmo 119 de lei, ele vai chamá-la de testemunhos, vai chamá-la de preceitos, vai chamá-la de estatutos, vai chamá-la de mandamentos, juízos, vai chamá-la de palavra, vai chamá-la de caminho, vai dizer que é fidelidade de Deus. Todas estas expressões, conquanto tenham aí um significado específico e possam ajudar-nos a compreender o todo da palavra de Deus, de alguma maneira também tem um significado muito simples. Está falando da manifestação revelatória de Deus, do fato de que Deus visitou a humanidade por meio da palavra e falou com homens. E eu quero então convidá-lo a passar os olhos em alguns poucos versos deste Salmo 119, apenas para que nós tentemos compreender um pouquinho deste amor que estava ali latente no coração do salmista, que precisou expressá-lo aqui de forma assim tão bonita e poética. Veja, por exemplo, o verso 97. Será que um dos meus irmãos ou irmãs que aqui estão pode ler em alta voz o verso 97? Como eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Eu medito nela o dia inteiro. Alguém leia o verso 103. A palavra de Deus é doce como o mel. Verso 127. Amo os teus mandamentos, mais do que o ouro, mais do que a prata e do que o ouro refinado. Verso 140. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo tem por ela grande estima. Verso 143. Os teus mandamentos são o meu prazer. Verso 159. Considera, Senhor, o quanto eu amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. Verso 165. Grande paz têm os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. E há tantos outros. Eu selecionei esses poucos para que os irmãos, então, verificassem no próprio texto esta declaração de amor do salmista pela palavra de Deus, pelas manifestações de Deus que significam a sua revelação de si mesmo à humanidade, ao seu povo. E sabe, o que é, afinal de contas, que levou o salmista a amar assim tão profundamente a palavra de Deus? O que é que levou o salmista a expressar esta paixão, este amor profundo, agudo, verdadeiro e tão encantador em palavras poéticas e belas sobre a Escritura, sobre esta manifestação revelatória de Deus? É o próprio Deus. Veja o verso 57. O Senhor é a minha porção. E eu disse que guardaria as tuas palavras. Eu quero que você note que, ao declarar o seu amor pela palavra de Deus, o salmista está de fato dizendo que ama o Deus da palavra. Neste verso 57 que nós lemos, ele vai dizer que Deus é a sua porção, e porque Deus é a sua porção, ele então vai guardar a sua palavra. Esta palavra que ele usa, porção, é uma expressão que aparece, quando referida a Deus, em muitas outras partes das Escrituras. Por exemplo, em Deuteronômio há várias passagens que falam de Deus como sendo a herança do seu povo, como sendo a porção do seu povo. Em outros lugares, como Provérbios, como em alguns dos livros proféticos, como em alguns dos Salmos, Deus é apresentado aqui como sendo a grande herança do seu povo. Em Jeremias capítulo 3, verso 24,
em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 24, Jeremias dirá que a minha porção é o Senhor e, portanto, eu esperarei nele. A porção para um soldado era o tesouro que ele recebia do espólio de guerra. Era a recompensa por ele ter arriscado a sua vida, a sua saúde, a sua integridade pelo bem do seu país. A porção é a expressão usada para falar de herança. É o legado que um pai deixa para o filho. E o legado de um pai para o filho é muito maior do que os bens. É o nome, é a história da família, é a reputação, é a continuidade daquele nome na posteridade. Também os bens e os negócios. E, portanto, herança, porção, esta expressão nas Escrituras tem um enorme significado. Significa algo de grande valor, algo de grande estima. E o salmista está dizendo aqui que Deus é a sua porção, Ele é a sua herança, Ele é o seu legado, Ele é o seu bem mais precioso, e aquilo que ele mais desejava, aquilo que ele mais anelava, aquilo que lhe era mais caro, aquilo que lhe era mais importante, o seu quinhão nesta terra, a sua herança nesta terra, é Deus. É Deus. Não há nada mais importante para o salmista e para aquele que afirma que a sua porção nesta terra é o Senhor. Com isso, ele está afirmando que Deus é tudo quanto ele tem de mais precioso, que ele encontra toda a sua felicidade, que ele encontra toda a sua plenitude, que ele encontra toda a sua identidade, que ele encontra todo o seu senso de pertencimento em Deus. O Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha porção, o Senhor é o meu quinhão. Qual é a sua porção? O que é que mais encanta o seu coração? O que te dá mais prazer e alegria? O que é que te dá senso de pertencimento e de identidade? O que te dá direção na vida? Qual é a referência pela qual você toma as suas decisões? Note que o salmista aqui, neste verso 57, ele faz uma declaração de amor a Deus, reconhecendo que Deus chega a ele por suas palavras. O compromisso que o salmista firma com Deus nesta palavra, que é uma oração, é resultado do fato de que Deus chegou nele primeiro e o encantou. Chegou nele pela palavra. E agora ele assume este compromisso com Deus da palavra, dizendo: eu guardarei as tuas palavras, eu as reterei comigo, elas serão agora o meu guia, a minha direção, a minha luz. Como é que o salmista conheceu a Deus? Como que o salmista chegou ao ponto de dizer que Deus era a sua porção nesta terra, que Deus era a sua herança e o seu bem mais precioso? Ele é filho da aliança. Ele é alguém que foi gestado ali naquela comunidade pactuada com Deus. E o pacto que Deus estabeleceu com este povo, o povo de Israel, foi mediado pela palavra dele. Ele, desde jovenzinho, desde criança até, já ouvia falar do Deus de seus pais, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, do Deus dos antigos. Ele foi ensinado, foi instruído. A lei de Deus estava diante dele. E sabe o que ele tinha? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Levítico, Deuteronômio. Tinha Juízes, talvez Samuel, alguma coisa, bem pouquinho. Não muito mais do que isso, talvez o livro de Jó. Sabe o que causa encanto no coração do salmista? As genealogias,
É. As leis cerimoniais, os objetos de culto do tabernáculo, são essas coisas que mediaram o conhecimento dele de Deus. Ele foi aprendendo sobre Deus, o Deus de seus pais, porque Deus veio ao homem. E essa história de que Deus veio ao homem, de que Deus veio até a humanidade, era contada, repetida, naquela comunidade pactuada. E quando aquela história era deixada de lado, havia grande tristeza e muitas perdas para o povo. Depois deste salmista, séculos depois, a gente lê a história de Josias, que encontrou o livro da lei. E as pessoas já não conheciam mais o Deus da Escritura. Quando o livro da lei foi aberto e lido, isso trouxe grande comoção na comunidade. Alguns séculos depois, quando depois de voltar do exílio, mais uma vez o livro da lei é aberto e lido e ensinado para as pessoas por Esdras e Neemias, uma grande comoção acontece. Porque Deus se dá a conhecer somente pela Escritura. E aqui o salmista ama ao Senhor, a quem ele chama de sua porção, porque ele sabe que Deus veio aos homens com uma palavra salvadora, redentora. E essa história é contada desde a antiguidade. Lá em Gênesis, capítulo 3, versos 6 e 7, nós já temos ali o início da manifestação revelatória de Deus, só que redentora. Até então, Deus já havia falado com o homem, com a humanidade, mas a primeira expressão redentora de Deus para com os homens, sabe qual foi? Foi uma pergunta. Adão, onde estás? E desde então, Deus visita a humanidade, Deus fala com os homens, Deus se aproxima dos homens. Os versos 8 e 9, portanto, de Gênesis capítulo 3, registram essa primeira visitação de Deus como Salvador aos homens. E Ele o faz, esta visitação, Ele o faz pela palavra. Eles ouviram a voz de Deus e se esconderam, o texto nos diz lá em Gênesis capítulo 3. Eles fugiram, foram alcançados por sua vergonha, estavam nus diante de Deus, esconderam-se por entre as árvores do jardim, aquele ambiente que era um ambiente de delícias, de encanto e de felicidade, agora se tornou um lugar lúgubre. Aquelas árvores que antes proviam alimento e sombra, agora se tornaram um esconderijo. Eles correram por entre as árvores para se esconder de Deus. Mas Deus fala com Eva e com Adão e pergunta: onde estás? Deus sabia onde Adão estava. E Adão sabia que Deus sabia onde ele estava. A gente precisa enxergar nessa pergunta de Deus a Adão, nesta primeira manifestação revelatória de Deus, como Salvador, uma expressão desta graça, do Deus que fala salvadoramente aos homens. Porque ao perguntar a Adão onde ele estava, não é como se Deus não soubesse onde ele estava e estava procurando a sua localidade por entre as árvores. Mas Deus concedia-lhe a chance de olhar para dentro de si mesmo, para que ele visse tamanho da sua insensatez e do pecado. Onde ele estava? O que ele havia feito? Onde ele se colocou? Então nós temos já desde Gênesis, quando Deus anda pelo jardim na viração do dia, Deus chamando o homem, Deus indagando o estado do coração do homem. Porque é assim que essa graça revelatória de Deus se dá. Ela sempre vem da parte de Deus para o homem primeiro. Ela vem de cima para baixo, vem do céu para a terra, vem daquele que é perfeito para o imperfeito, vem daquele que é o ajudador para aquele que precisa de ajuda. Deus tomou a iniciativa,
Deus veio, Ele anunciou a sua presença na terra, Ele indagou o estado do coração do homem, e Ele fez promessas, já ali em Gênesis mesmo, promessas de que um dia o descendente da mulher viria, pisaria na cabeça da serpente. Ainda a voz de Deus reverbera pelo mundo, tantos milhares de anos depois, ainda hoje. Deus tem se feito fazer ouvir. Ainda há homens, mulheres que se escondem de Deus, fogem da sua presença, seja por rebeldia ou por ignorância, mas a voz de Deus continua reverberando no mundo e falando, e perguntando aos homens: onde vocês estão? O que vocês estão fazendo? E a Escritura então passa a registrar essas muitas manifestações de Deus na história, estas visitações pelas quais Deus fala. Deus vem e fala aos homens. Ele se manifestou por epifanias, Ele se manifestou por meio de anjos, Ele se manifestou por meio de profecias, Ele se manifestou pelos pactos que estabeleceu com a comunidade que Ele decidiu resgatar. Deus veio e falou aos homens. Isto é tão fenomenal. Pense, por exemplo, na ocasião em que Deus visita mais uma vez agora o povo já formado de Israel em fuga do Egito, lá no pé do Monte Sinai. O texto bíblico nos dá conta de que algo espetacular acontecia, e às vezes a gente não se dá conta disto. Trovões, fogo nas nuvens, tremores na terra. E o texto nos dá conta de que o próprio povo que ali estava podia discernir a voz de Deus, ao ponto de que, numa certa altura, o povo diz a Moisés: fale o Senhor contigo e não com todos nós. Mas o que temos então no registro dessas manifestações de Deus à humanidade é Deus visitando a gente. É Deus vindo e falando com a gente. Deus vindo e falando com a humanidade. Humanidade que se alienou dele, que se rebelou contra ele, que o rejeitou. Deus veio e falou salvadoramente, trazendo redenção, trazendo promessas, trazendo salvação. Ele visitou vez após vez a humanidade com misericórdia, e Ele o fez por meio da palavra. Foi o meio pelo qual Deus se manifestou a todos nós. O meio pelo qual Ele desejou que todo o conhecimento que nós deveríamos ter acerca dEle nos fosse dado. A palavra, ela deveria ser registrada para que homens e mulheres, ao longo dos séculos, pudessem ter conhecimento de Deus. E agora, alguns séculos depois, alguns milhares de anos depois, não sei, Deus se deu a conhecer, e o salmista, o poeta, o crente, o homem que teme ao Senhor, aquele que conheceu a Deus por meio da palavra, ele declara o seu amor ao Senhor, e ele vai dizer: Deus é o meu quinhão, Deus é a minha porção, Deus é a minha herança, Deus é tudo que tem de mais precioso na vida, porque Deus falou com ele pela palavra, porque Deus chegou a ele pela palavra. E agora, porque Deus chegou a ele pela palavra e se fez o seu bem mais precioso, ele vai dizer: então eu ouvirei a palavra, eu guardarei a sua palavra, eu me submeterei à sua palavra. É por isso que ele pôde dizer aquelas palavras que nós lemos há pouco, naqueles versos, palavras de amor à Escritura. Ele ama a palavra de Deus e usou poesia
tão bonita para falar desse amor pela palavra de Deus, porque Deus chegou nele primeiro. Porque Deus o amou primeiro e manifestou esse amor pela própria palavra. Ele vai dizer que as palavras de Deus são confiáveis, os versos 89, 96, 138, 140, 142, atestam essa grande confiabilidade da palavra de Deus. Ele vai dizer que a palavra tem poder transformador na sua vida e que podem levá-la para mais perto de Deus. No verso 151 ele diz isto, veja, tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. E ele vai dizer que a palavra tem o poder de vivificá-lo. No verso 50, ele dirá, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Ele vai dizer que a palavra de Deus o faz cantar. Nós cantamos agora, e foi tão bonito nós cantarmos as grandes verdades reveladas nas Escrituras, devolvendo estas palavras a Deus, as palavras pelas quais Ele chega a nós, nós agora nos chegamos a Ele e cantamos. E o salmista diz então, eu canto a palavra de Deus. Veja o verso 54, quando ele diz, os teus decretos são motivo dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. A tua palavra me faz cantar. Ela traz alegria e regozijo ao coração do salmista. E aquele que foi alcançado por Deus pela palavra, agora canta a palavra de Deus. Ele diz ainda que a palavra lhe dá sabedoria. Veja os versos 98 até o verso 100. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque eu guardo os teus preceitos. Ele vai dizer que a palavra guia os seus passos neste mundo e que ilumina o seu caminho. Veja o verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ele diz que a palavra o ensina. Veja o verso 33, que diz assim, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu seguirei até o fim. Verso 68, que diz, tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Veja o verso 73, as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, ensina-me, para que eu aprenda os teus mandamentos. Ele vai dizer que a palavra é aquilo que o protege contra o pecado, a rebeldia que ainda atua no coração, mesmo daqueles que são alcançados por Deus. E todos nós que aqui estamos sabemos disso, não é? João vai dizer que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, porque o pecado ainda é parte da nossa realidade, estamos ainda do lado de fora do Éden, o nosso lado da terra ainda produz cardos e abrolhos, nós ainda lutamos com a realidade de que há contradições grandes no coração da gente, que tem a sua raiz na nossa rebeldia e pecado, transformados, sim, salvos, sim, alcançados pela palavra, sim, temos o Senhor como nosso quinhão, sim, graças a Deus, mas ainda lutamos contra, eu gosto de chamar isso de o nosso calcanhar de Aquiles, aquelas áreas de nossa vida em que temos pontos cegos, não é? As nossas fraquezas, ou para usar a linguagem do apóstolo Paulo, o mal que habita em nós. E o salmista vai dizer então que a palavra de Deus, quando guardada no coração, haverá de protegê-lo contra a força e o ímpeto violento, bruto, que o pecado impõe sobre nós. Veja o verso 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então vejam, como disse para vocês, esta é uma mensagem muito simples. O
salmista está mostrando aqui os muitos benefícios da palavra de Deus. E nós poderíamos passar aqui ainda muito tempo nos deliciando com estes salmos e nos encantando com a beleza poética através da qual ele fala verdades muito reais e concretas para nós, dos grandes benefícios que as Escrituras trazem para a gente. Mas, acima de tudo, o salmista faz um convite para todos nós, que amemos a palavra de Deus. Que amemos a palavra de Deus. Porque até que esse amor seja uma realidade, seja fruto da realidade de que Deus chegou em nós primeiro, nós não seremos capazes de perceber os grandes benefícios que a Escritura nos traz. Então, pensando neste único ponto que eu trouxe a vocês, eu gostaria de propor aqui algumas aplicações para esta nossa meditação. Nesta declaração de amor que nós temos no Salmo todo, 119, o que a gente tem também é um modelo, um paradigma pelo qual o cristão deve se guiar. O homem e mulher tementes a Deus, o povo de Deus, o povo da aliança, devem se pautar. Nós primeiro devemos, como salmista, reconhecer que Deus é quem chega a nós primeiro, e Ele o faz pela palavra. Se você está aqui hoje e professou fé em Jesus, e faz parte dessa comunidade, e reconhece este povo como irmãos e irmãs na fé, então você tem uma história para contar, como o salmista tinha. Uma história que vai se remontar até o Gênesis, é verdade, mas que na sua própria trajetória individual, conta o dia em que a palavra chegou até você, em que o Evangelho chegou até você, em que a mensagem sobre Jesus Cristo chegou até você, e que esta mensagem então produziu um efeito transformador na sua vida, de modo que você professou fé, confessando Jesus Cristo. Então você reconhece que Deus chegou a você um dia pela palavra, e que pela palavra Ele te uniu a uma comunidade, e que pela palavra Ele fortalece você nessa comunidade. Então, se isso é verdade na sua vida, se Deus já chegou em você, graciosamente, pela mediação da Escritura, da palavra dEle, a pergunta que eu faço a você é se você então tem acolhido esta palavra, valorizando-a. Se você tem atentado para a voz de Deus nas Escrituras, se você tem atentado para a voz de Deus profética, que se manifesta pela pregação fiel da palavra. Quando um pregador a cada domingo, pastor de vocês que aqui está, se levanta e abre a Escritura Santa, e fala dessa Escritura, e ensina a Escritura, e aplica a Escritura, se isto tem produzido efeitos em sua vida. Se quando a mensagem antiga de um livro velho é aberta diante de você, você ouve e acolhe com afeto. E se no seu coração você transborda de plenitude e alegria, com vontade de cantar, como diz o salmista. Todos nós somos convidados a fazer isto por este Salmo 119. Ele está aqui para nos convidar a amar a palavra de Deus, domingo após domingo, na simplicidade do ensino regular, que parte de um púlpito fiel. Nós somos colocados diante da palavra de Deus. E os nossos pais reformadores diziam que quando a palavra de Deus é fielmente exposta, é como se o próprio Deus estivesse falando diante de nós. Você tem valorizado a palavra de Deus, reconhecendo que ela é um grande milagre? Ainda está aqui, hoje, em 2017, aberta diante de uma comunidade, aqui nesta cidade de São Paulo, e em tantos lugares do Brasil, e em tantos lugares do mundo. A mesma palavra, a mesma Escritura, os mesmos preceitos, estatutos, leis, testemunho, juízo, que o salmista, há 3.000 anos atrás, cantou. Que o salmista, há 3.000 anos atrás,
confessou que o salmista, há 3.000 anos atrás, declarou como sendo o seu grande amor. Esta mesma palavra ainda está diante de nós. E aqueles que buscam sinais e maravilhas, nessas comunidades, muitas vezes com o nome de cristãs, mas que já deixaram a Escritura de lado, deveriam atentar para o fato de que Deus fala somente por meio da Escritura dele. E que isso é um grande milagre. Nós podermos ouvir a voz do Criador dos céus e da terra, do Senhor do cosmos e do universo, pela mediação da Escritura. Então você tem valorizado o privilégio da graça de Deus em trazer a você a santa palavra, a cada domingo, pela pregação. Você tem ouvido a voz de Deus que ressoa do púlpito fiel, em cada oportunidade que você pode se colocar diante dele, e como o salmista dizer, Deus está perto, porque os testemunhos dele estão aqui diante de mim. Você tem feito uso da sua Escritura? Você tem meditado nela, como o salmista diz? Como amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Ninguém ama aquilo que não conhece. Atente para isso. Você não vai amar aquilo que você não conhece. Se você ama Deus, é porque Deus se deu a conhecer a você. É porque Deus chegou em você e se apresentou. Quase como se Ele tivesse estendido a mão e dito, prazer, Deus. E eu sei quem você é. Você não ama aquilo que não conhece. Para você poder então emular o salmista, ele se inspirar aqui nesse Salmo 119 e dizer com toda sinceridade e verdade do seu coração, eu amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. Você precisa conhecê-la. E note que há um movimento cíclico muito bonito aí. Quanto mais ele ama a Escritura, tanto mais ele vai conhecê-la, e quanto mais ele conhece, mais ele ama. E ele se dedica com disciplina, com atenção, com disposição de coração, ele confessa isto. E sendo Davi mesmo o autor desse salmo, há tantos outros salmos em que ele dirá que ele medita na palavra de Deus, que ele rumina a palavra de Deus. Sabe o que é ruminar? O que a vaquinha faz? Ela mastiga, até virar uma pastinha, aquele alimento. E a ideia de meditação tem a ver com essa noção aí de ruminar. É você mastigar, pensar, refletir, considerar as Escrituras. Porque a gente não ama aquilo que a gente não conhece. E o amor às Escrituras então precisa andar assim, com o conhecimento da Bíblia. Ele ama a lei do Senhor. Isso significa, como eu falei há pouco, que ele amava as histórias de como Deus visitou o seu povo, desde Adão. Ele amava os patriarcas, ele amava José, ele amava Josué, Moisés, e amava todas essas manifestações revelatórias de Deus, até as genealogias. É possível que ele ainda tivesse um entendimento limitado, mas toda a revelação de Deus, toda a manifestação graciosa de Deus pela Escritura, de então, era tão pouco que ele tinha, mas tudo aquilo já significava uma linda promessa de que um dia Deus visitaria a terra, de que um dia Deus traria justiça e paz, de que um dia Deus colocaria fim à inimizade entre os homens e Deus mesmo, e de que Ele faria por meio do seu servo, que Ele faria por meio do descendente da mulher. Pode ser que isso ainda não estivesse muito claro na mente do salmista, mas era o anelo e esperança do coração de todo homem e mulher tementes a Deus do Velho Testamento, a vinda do ungido do Senhor. E esta promessa alimentava o seu coração com expectativa e alegria. E o salmista meditava nessas coisas.
Ele meditava. E diz que isso lhe trazia paz, que isso lhe trazia entendimento. Nós então somos convidados, como salmista, a meditar na palavra de Deus, a valorizá-la, a considerá-la, a tê-la como algo de peso e importância na nossa experiência cristã, na nossa caminhada nesta vida. Porque haverá momentos nesta vida em que o conhecimento da palavra de Deus e a meditação nela serão os meios pelos quais nos protegeremos dos ataques de Satanás, da influência terrível deste mundo. O amor da Escritura te deixará versado na vontade de Deus. Lembra, ele disse que a Escritura o fazia mais sábio do que seus inimigos. Então, quando a gente é confrontado com uma visão de mundo, que propõe um mundo sem Deus, que propõe um mundo sem Escritura, que vai sugerir, por exemplo, que aquela aberração que vimos esta semana lá no Museu de Arte Moderna, aqui na cidade de São Paulo, é a arte. Então, é o conhecimento da palavra de Deus, da luz da Escritura, que vai lhe fazer capaz de apontar para estas coisas e dizer: isto é pecado, isto é transgressão, isto é uma aberração, isto é destrutivo, isto é uma deformação do bem e da beleza. É só a meditação na Escritura e o conhecimento de Deus na palavra que vai te fazer capaz de enxergar estas coisas e fazer como João Batista fez quando denunciou o pecado do rei e disse: o que você faz é adultério. E aí você pode dizer: isto que é feito neste mundo, o que estas pessoas na sociedade fazem, isto é pecado, isso é transgressão, isto é perversão. Então a Bíblia será este critério, esta régua de medir. E quanto mais ela estiver então no seu coração e na sua mente, quanto mais embebido você estiver das Escrituras, tanto mais capaz de discernir as coisas você será. A Escritura será sua aliada na luta contra o pecado. Lembra, eu guardo a Escritura no coração para não pecar contra Deus. Quando a tentação chega, quando você se vê inclinado para aqueles velhos hábitos, para aquelas coisas que às vezes te envergonham, para aquelas coisas que você sabe desagradam a Deus, se você medita nas Escrituras, se elas estão diante de você, elas serão uma vara que vai fustigar a sua consciência. O pastor John Piper, ele ensina uma técnica muito bonita e interessante sobre como a gente usa a Bíblia para combater o pecado. Ele diz que a Escritura evoca imagens muito poderosas. E nós que vivemos numa sociedade que é conduzida e guiada por imagens, podemos usar imagens contra imagens. De modo que quando a tentação se avoluma em nossa mente, quando ela se coloca diante de nós nesta forma de imagem, nós podemos usar as grandes imagens da Escritura, o Sinai e as 10 palavras que Deus pronunciou diante de toda a nação, Deus falando com homens e falando com mulheres, fazendo tremer a terra, a cruz de Cristo no Gólgota, Jesus, o próprio Deus encarnado, pendurado no madeiro. São mensagens que evocam imagens poderosas e que nos ajudam na batalha contra o mal e na batalha contra o pecado. Então o salmista do Salmo 119, ele vai mostrar para a gente como que o amor pela palavra de Deus, como que o encanto pela Escritura é resultado do amor de Deus por nós. E Ele convida todos nós, Ele convida você e eu a celebrar a palavra de Deus. E se você quer comemorar o sola Escritura, somente a Escritura, a maneira mais legítima de você ser um
um verdadeiro representante de Lutero e de Calvino e de Zwinglio, é você fazer aquilo que eles fizeram. É imitar o amor que eles tiveram pelas Escrituras. Porque o amor que eles tiveram pelas Escrituras é o mesmo amor que Paulo teve pelas Escrituras. É o amor que Pedro teve pelas Escrituras. É o amor que Jesus, o próprio Verbo e a própria palavra encarnada, teve pelas Escrituras. Porque quando ele caminhava com aqueles discípulos dele lá pela estrada de Emaús, ele falava dele mesmo, que toda a Escritura apontava para ele, para a obra dele. E começando por Moisés e passando pelos profetas, ele dizia que toda a Escritura se cumpriu na obra dele. E o texto bíblico nos diz que o coração daquelas pessoas ardia de alegria ao ouvir Jesus ensinar. Foi ele mesmo quem disse que a palavra dele é a verdade e que ela jamais passaria. Então, lembre-se disto. Deus veio a nós pela palavra. Deus nos visitou pela palavra. Deus nos salvou pela palavra. Deus nos une a Ele pela palavra. E Deus nos convida a amar a sua palavra. Quando você fizer isso, você vai poder cantar a palavra. Quando você fizer isso, você vai poder fazer poesias e declarações de amor, como o salmista fez. Que Ele nos ajude então, que Deus nos abençoe e nos leve a cantar com alegria e encanto e poesia e beleza a sua santa palavra, esta palavra que é poderosa para transformar as nossas vidas. Amém.